Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? É uma alegria poder estar aqui, se eu não me engano. A última vez que eu estive aqui ainda foi com o pastor Azoil. Tem muito tempo. Muito tempo, né? Obrigado, pastor Bruno, pelo convite. Obrigado à igreja pela confiança, amém? Estamos, assim, muito parecidos, Bruno, com a campanha também lá na minha igreja, num tempo em que Deus está falando de libertação e de restauração. E eu creio que Deus está fazendo isso porque nós estamos vindo desse tempo de pandemia, né, desse tempo de sofrimento, e parece que a fé se abala, né? Parece que as coisas não são mais as mesmas, mas o nosso Deus não muda. Amém? Está lá escrito em Malaquias: eu, Senhor, não mudo. E, portanto, se Ele não mudou, amados, nós temos a convicção que o mesmo Deus que operou em Jesus Cristo milagres extraordinários também pode operar hoje. Amém? Então, nós não temos por que, né, nos permitir ficar debaixo de um cativeiro de doença, de enfermidade, se nós temos o Senhor ao nosso lado. Deus está ao seu lado? Amém? Então olhe para a pessoa que está perto de você e diga para ela assim: o Senhor está ao seu lado. Você tem vida e saúde. Amém? Ah, mas eu creio nisso assim plenamente, porque eu nasci de 7 meses, parece? Eu nasci de 7 meses, amados, com muitas enfermidades, né? Principalmente a bronquite, que no passado era mais desconhecida um pouquinho, portanto, as crianças sofriam, né, muito dessa enfermidade. E o Senhor, aos 15 anos, o Senhor me curou. Porque eu era de uma igreja metodista, na época tradicional, que era Pilares, e a gente falava de um Deus que cura, de um Deus que liberta, mas a gente falava, mas a gente não vivia. As orações eram assim: Senhor, se for da tua vontade, mas a vontade dele já foi feita, assim na terra como no céu. No momento em que Jesus chegou aqui e ele falou as boas novas do Evangelho, a vontade do Senhor foi feita, amém? Então foi feita a vontade de Deus para você ter vida e vida em abundância. E quando, amados, eu estava com 15 anos, lendo a palavra, eu falei para o Senhor: peraí, se o Senhor levou a minha enfermidade, por que é que eu estou levando? Tem alguma coisa errada aqui. E eu comecei a decretar minha cura, e o Senhor me curou. Fui curada de uma bronquite severa, a ponto de eu não ter que operar as amígdalas, mas o Senhor me curou. E depois disso, amados, não significa que você nunca mais vai ter enfermidade, mas significa que você vai ter vitória e vai ter resposta. Fui curada de 10 pneumonias, sendo uma dupla. Né? Eu não sei se o Bruno se lembra, do pastor Bruno se lembra, da época que eu cheguei a andar de bengala, porque eu rompi o menisco. E passado um ano de tratamento que a gente faz, né, aquilo que está no nosso alcance. O que não está no nosso alcance, Deus faz. E passado um ano, eu estava fazendo aniversário, e eu disse para Deus assim: o Senhor é meu pai, não é? Então, se o Senhor é meu pai, todo pai dá presente de aniversário. E o meu presente de aniversário é minha cura. Eu falei: eu vou largar a bengala e eu vou sair andando. Se eu cair, vai ficar feio para o Senhor. Ué, irmãos? Fé é fé. O justo viverá pela sua fé. E, amados, para a glória do Senhor, né? Eu saí de casa, o joelho ainda vacilou, para lá, para cá. Subi a escadaria, eu era pastorinha uma, eram 3 degraus só, mas parecia a escadaria da Penha, irmãos. Porque quando você está com a limitação, na é verdade, tudo é difícil. E eu subi um por um. Subi, comecei a pregar. Depois, no meio da pregação, já estava quase correndo no altar, não percebi. Desci do altar sem nem lembrar, amados, de muleta, nem degrau. Quando eu cheguei lá no final da igreja, lá no início, na porta da igreja, alguém me disse assim: pastora, a senhora está andando, correndo, tudo normal. Eu falei: uau, Jesus me curou. E o Senhor me curou. Então eu não tenho dúvidas, amados, de dizer para você hoje aqui que Ele é o Deus que te sara. Você recebe essa palavra?
Então quem está enfermo será curado. Ah, estou na live, será curado. Porque Ele é Deus de perto e Ele é Deus de longe. Ele só precisa de quem creia, quem ouça o que Ele está dizendo. Então agora eu quero convidar você a ler a palavra do Senhor no livro de João, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 9. Porque quando eu estava orando para trazer a palavra aqui hoje, o Senhor só me falava de paralítico, paralítico, paralítico. O que é uma pessoa com uma paralisia? Alguém que está parado. E nós, amados, estamos num tempo em que a doença nos parou, sim ou não? O próprio pastor Bruno disse que só tem 3 semanas que voltaram. Deus sabe todas as coisas, amém, igreja? Então leia comigo aí, João capítulo 5, do verso 1 ao 9, que diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar,